here. I am Hello, here. Mayara. Hello. How Good are evening. you? I'm fine, and you? I'm great. Good evening. Welcome. Nice. Very good, Mayara. Então, você pode dar o seu depoimento em inglês, em português, da forma que você desejar. Falar um pouquinho da sua experiência com a imersão, como que foi, como que você descobriu a imersão e como que foi essa jornada para você. So, hi, girls. My name is Mayara, but my friends call me Mai or Ma. My mother call me Maya sometimes. I am 25 years old. I live in Brazil, in the state of Minas Gerais, in the city of Pedralva. I am university student. I am graduating in aeronautical mechanical engineer, and currently I work with technical support at Embraer in São José dos Campos. So, goddesses, a imersão das deusas chegou no momento da minha vida em que eu estava praticamente desesperada, procurando várias alternativas para aprender inglês, depois de ter passado por vários processos seletivos e ter recebido nãos por conta de única e exclusivamente o inglês. Eu já estava num processo assim de me disseram que se eu ler textos eu vou aprender. Se eu ver vídeos, eu também vou aprender. E tudo isso realmente funciona. E eu conheci a Raquel e a Nath através de um perfil em comum nosso nas redes sociais. E quando as meninas apresentaram a proposta da imersão das deusas para gente, eu achei que faria muito sentido comigo, com o meu momento, porque eu estava procurando alternativas de aprender inglês em momentos de desespero, de pandemia, além de gostar, de saber que ia me fortalecer, estar em um grupo de mulheres falando sobre liberdade feminina e principalmente sobre a lua. Como eu disse agora há pouco, eu estou me graduando em engenharia aeronáutica, então eu sempre fui apaixonada pelo céu. E eu até falei para as meninas que quando eu construí o meu quarto, eu queria que a janela ficasse voltada para o lado da lua, só para ver todas as fases, porque ela é potente e maravilhosa, né? Então, nós passamos 28 dias, éramos 8 mulheres reunidas, né, estudando inglês, aprendendo inglês, meditando, rindo, fazendo rituais né, para a lua cheia, fazendo terapias, a hipnose, tendo contato com uma nativa, né? Então, isso foi suficiente para que eu criasse confiança, eu perdesse o medo mesmo de falar inglês, porque a gente sempre fala que a gente sabe algumas coisas, a gente sabe que hi é oi, que hello é oi, que how are you é como você está, mas para quem não fala nada, se já pararam para pensar assim, como que eu falaria how are you? Porque antes eu tinha medo, um receio, assim. Eu sabia que how are you é o significado. Mas, assim, chegar numa reunião como agora e falar hello, how are you? Isso não acontecia. E a imersão das deusas propiciou isso para mim. E depois de um ano todo tentando conseguir o estágio, os próximos processos seletivos que eu participei, eu já fui sendo aprovada. E em um específico, foi pedido para falar em inglês. E aí, como eu estava confiante, deu certo, eu consegui entrar no processo seletivo, que é onde que eu estou agora, que é na Embraer de São José dos Campos. Eu sempre soube da importância do inglês na minha vida, na vida de todas as pessoas, e, né,
falando de mulheres, sobre a liberdade da mulher, mas muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo, ou realmente os problemas são mais palpáveis, a gente não tem acesso, não sabe de que forma fazer, né? E aí chega um momento que você tem um start que você fala, eu preciso fazer isso. Então, vocês devem pensar assim, nossa, você simplesmente não falava inglês e em 28 dias a imersão das deusas te destravou e você foi para a entrevista falando inglês. Então, você saiu do inglês básico para o avançado em 28 dias. Não, isso não aconteceu. Meu inglês não é avançado nem hoje. Mas o ponto é que eu fui para a entrevista, eu sabia que eu tinha que falar inglês. E aí, no momento em que o recrutador me disse para várias mulheres, inclusive engenheiras que estavam no processo seletivo, ele disse que ia fazer algumas perguntas em inglês e quem se sentisse à vontade poderia falar inglês. E aí, as meninas foram falando as perguntas em inglês. É claro que eu já tinha me preparado. Então, quando ele fez a pergunta em inglês, eu sabia que ele estava perguntando. E pasmem, vocês acham que eu falei inglês na hora ou não? Porque eu passei. Sim, yes. Eu não falei inglês na hora, no momento. Eu não falei. E aí ele disse assim, como eu falei, se você se sentir à vontade, pode falar inglês. E aí, no momento de responder a pergunta dele, eu disse: vocês podem continuar falando inglês, porque eu estou entendendo vocês, mas eu prefiro falar em português, porque nós estamos em uma entrevista, e eu não tenho medo de falar inglês, mas eu acho que neste momento eu ia ficar demorando um pouquinho para falar. E aí eu respondi todas as perguntas que eles pediram, e aí o meu gestor, que é o meu chefe atual, ficou me pressionando, me perguntou, mas como que você simplesmente não fala inglês e a gente está numa área em que precisa do inglês no dia a dia, a todo momento? E aí eu fui respondendo, eu disse que, mais uma vez, eu não tinha medo, mas que eu precisava continuar melhorando. E eu acho que esse que é o ponto da imersão das deusas. Você sai de um nível em que você tem medo, você simplesmente não abre o peito para falar, para um passo que você ganha totalmente confiança sobre o seu próprio potencial. Hoje, algumas semanas atrás, o meu gestor me disse que o fato de eu não ter falado inglês talvez tenha sido irrelevante naquele momento de tanta confiança que eu passei no momento da entrevista. E eu só tive essa confiança porque eu sabia que eu posso continuar aprendendo inglês, mas eu preciso de tempo, porque o processo é passo a passo, e sobre a confiança que eu tinha comigo mesma. Então, eu acho que não é sobre o que eu obtive depois disso, é quem eu me tornei depois da imersão das deusas. Então, o meu gestor me dizer que o fato de eu não ter falado inglês foi irrelevante, isso foi uma virada de chave, assim, impressionante. E foi mais ou menos isso. Que linda, Maiara, que incrível seu depoimento, porque eu lembro que no início havia o medo, né? E que isso foi trabalhado mesmo ao longo da imersão, e no final esse seu depoimento traz exatamente o que a gente trabalha, né? Que é essa autoconfiança também, esse empoderamento, essa liberdade de ser quem a gente é e de acessar essa potência, né? Tem aqui, ó, comentários para você. Oh, parabéns, entendi tudo que você falou, você é muito desinibida, fala super bem em português e em inglês, amei, e parabéns pelo emprego. Obrigada.
muito bom mesmo. Parabéns por estar nessa jornada, né? Por continuar com seus estudos, porque também a sua dedicação e a sua entrega fez total diferença. A Mayara ela esteve presente em todas as aulas ao vivo, ela não faltou nenhuma, ela estava lá no horário, então isso faz a diferença também, né? Então eu agradeço, Mayara. Thank you so much for being with us. And to say here your experience and your testimonial. Thank you so much. Thank you. See you later, okay? No. Bye bye. Bye.